não te deixarei, nem te desampararei. Eis que estou convosco. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Todos acharam? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, repita comigo, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para outra banda, ou para o outro lado, depende da sua linguagem. Irmãos, analisando este versículo, a primeira parte, ela poderia ser anulada, mas porque o Senhor Jesus faz questão de registrar essa primeira parte? Porque Deus fez questão de manter essa primeira parte registrada. E sendo já tarde. A partir daqui, nós vamos ter o tema da nossa mensagem: quando é tarde para Deus? Me diga você, quando é tarde para Deus? Pergunta para o seu irmão, quando é tarde para Deus? Mas nós, às vezes, passamos algumas situações em nossas vidas que nós ficamos nessa: nossa, cadê Deus? Irmãos, Deus não trabalha nem adiantado e nem atrasado. Deus trabalha o quê? Ele trabalha o quê? No tempo certo. Deus sempre trabalha no tempo certo. Então, para muitos já era tarde. Inclusive o Marcos faz questão de relatar, sendo já tarde. Para muitos já era tarde para passar para outra margem, para ter uma mudança, para ter uma transformação. E às vezes também nós olhamos deste mesmo modo para um familiar nosso. Quando é que fulano vai mudar? Você precisa continuar orando. Porque se você não continuar orando na mesma fé, você vai chegar um momento de cair e vai ficar desacreditando. Não tem mais jeito para fulano de tal. Não tem mais solução. É muito tarde para que a situação dele seja revertida. E nós não podemos cair nesse conto de forma alguma. Eu quero ir com você agora, também no Evangelho, só que de João, no capítulo de número 11, para que entendamos uma história que também é vista como esse já tarde. Porque Deus não veio logo? Porque Deus não agiu logo? Evangelho de João, capítulo 11, por favor. Aqui conta a história do Marcos, do Lázaro, da Marta e da Maria. O Lázaro ficou adoentado. O que as duas irmãs fizeram? Chamou o mensageiro e pediu que o mensageiro rapidamente fosse falar com quem? Com Jesus, para que ele viesse mudar a situação do Lázaro. Mas como falamos anteriormente, o Senhor só vai o que, irmãos? Na hora certa. E aí o Senhor responde para os mensageiros o seguinte: diga a elas, no caso a Marta e a Maria, que esta doença não é o que? Para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado por meio dela. Só que, meu irmão, o Lázaro morreu. Imagine o desespero dessas duas mulheres. Imagine
o que aconteceu com aquelas duas mulheres. Não somente com elas, mas com pessoas também que estavam próximo a elas. E Jesus, depois de 2 dias da morte do anunciado, ele vai visitar este amigo. No meio do caminho, ele se encontra com a Marta. Olha o que a Marta diz para Jesus. Versículo 21 de João 11. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Observe. Se você pegar o outro texto que fala de Marta e Maria, quando a Maria está preocupada em dar atenção que o Senhor está falando, a Marta está o quê? Preocupada com os seus afazeres domésticos. Não é isso? Mas agora a situação inverte. No momento que o Senhor Jesus vai se aproximando da casa delas, quem é que sai para recebê-la? Às pressas, a Marta. Só que ela vai com aquele ar de perda. E é natural, ela tinha acabado de perder. Ela acreditava que se o Senhor Jesus estivesse ali, aquilo não teria acontecido. Só que ela faz algo interessante quando ela diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ou seja, o Senhor pode reverter essa situação ainda. Ela já tinha visto o quê? Jesus tocar no esquife e o cabra que estava lá ressuscitar, sim ou não? O que é esquife, irmãos? O que é esquife? Um caixão, ok? Já tinha visto lá a filha do Jairo, que estava ruim também. Para eles estava o que, irmãos? Morta. E o Senhor também ressuscitar. Então elas, não, ele fez tantas coisas em outras oportunidades, e ele é o mesmo, ele continua fazendo. Então nós temos que pegar essa referência para entender que assim como Deus operou através do Senhor Jesus lá atrás, ele também opera em nossas vidas hoje e sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então eu tenho que continuar acreditando que Deus em algum momento vai reverter, vai mudar a situação qual eu estou vivendo. E aí eu volto a perguntar a vocês: quando é tarde para Deus? Quando é tarde para Deus mudar a sua vida? Quando é tarde para que a situação que muitos dizem que não tem mais jeito, que não tem solução, mas que Deus pode a qualquer momento transformar? A gente observa que em Evangelho de João também capítulo 2 já tinha se acabado o quê? O vinho, né? Consequentemente acabaria o quê? A festa, a alegria das pessoas cessaria naquele momento. E depois o Senhor Jesus, sendo também já tarde, mudou a situação em que os convidados ainda reclamaram. Sim ou não? Como é que pode deixar o melhor vinho para o final? Não é costume fazer isso. O melhor vinho a gente é de primeira, não é para o final não. Então eles questionam isso. Então, irmãos, o que aprendemos com isso? Se nós estivermos descansando no Senhor, colocando nossa fé em Deus, certamente você vai ver que logo logo Ele vai operar
Aí você vai dizer: valeu a pena esperar o tempo de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Seguindo adiante, 23 diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Então o Senhor aqui está provocando a Marta. Você crê nisso, Marta? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crer também nunca morrerá. Então isso despertou já na Marta uma esperança. Olha o que ela diz no 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ou seja, ela se afastou das pessoas e, em particular, ela chamou a Maria. Você vai continuar aí? Vai continuar lamentando? Levanta-te. Você que tanto deu crédito àquilo que ele pregava, agora está vivendo um momento difícil, vai desacreditar? Que também por detrás disso tem um propósito de Deus. Você pergunta: como é que tem um propósito de Deus? Eu te respondo: o Senhor, o nome do Senhor foi glorificado na morte ou na ressurreição do Lázaro? Na ressurreição, meu irmão. Na ressurreição, não é na verdade? Morreu, mas na hora que ressuscitou, o nome do Senhor Deus foi glorificado. Irmãos, às vezes não entendemos. Até no funeral, Deus pode operar o milagre. Pessoas que estavam ali desacreditadas, pessoas que estavam ali que não queriam conta com Deus, de repente numa cerimônia fúnebre que está lá o pastor e dá aquela palavra, não sei, pode até não ser o pastor, pode ser um simples membro da igreja que chega lá e dá o testemunho lá do que Deus realizou através daquela vida. Pessoas ali, você nem imagina, pode naquele momento decidir: a partir de hoje eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. A partir de hoje eu quero mudança na minha vida. Quando nós, mesmo diante de uma perda, começar a olhar para o lado positivo, ninguém quer. Mas quando você começar a olhar para o outro lado, você vai ver que tem um propósito maior com isso. Por exemplo, eu perdi a minha mãe, vai fazer agora, ela faria dia 8 de agosto, 70 anos. Estivesse viva. Eu perdi a minha mãe. Na hora que ela, sabe, é complicado, é muito difícil. Mas depois eu me fiz a pergunta: eu queria que minha mãe continuasse da forma que estava? Seria muito egoísmo de minha parte. Num sofrimento que ela estava, sabe, acamada, dependendo de equipamentos, de medicamento o tempo todo para ficar de pé, e eu lutando para que ela continuasse de pé daquela forma. Então Deus sabe o que faz. A gente sabe que a perda é difícil, mas um dia, em algum momento, quando nós estivermos lado a lado com o Senhor, você, eu, todos nós entenderemos o porquê de tudo. Como diz em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas Deus não revelou aos homens. Só vamos entender quando tivermos lado a lado com o Senhor. As reveladas estão aqui para nós.
desfrutarmos, para lutarmos e vencermos dia após dia em nome do Senhor. Mas vamos continuar, verso 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Ou seja, quando a Marta dá a notícia para Maria que o mestre estava próximo, ela levantou correndo e saiu para ter esse encontro com o Senhor. E as pessoas que ali estavam pensavam o quê? E a mulher desesperou. A mulher agora virou a cabeça. Ela está indo para o sepulcro lá chorar mais uma vez. Será que essa mulher não cansa de chorar? Mas não, irmãos. Ela foi fazer o quê? Aquilo que ela sempre fez. Está ao lado do Senhor. Porque só o Senhor, para acalmar, para ajudar qualquer que seja a pessoa em um momento de perda, e que Ele coloca o coração dele à disposição do Senhor, para que o Senhor venha tratá-lo e ajudá-lo a superar aquele momento tão delicado, que só quem perdeu e quem perde é que sabe a dor que sente. Então ela recorreu ao Senhor, porque ela sabia que o Senhor ajudaria naquele momento tão delicado. Seguindo adiante, 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão, quê? Ela usa o mesmo discurso que a irmã usou. O mesmo discurso. Se o Senhor estivesse aqui. Você acredita que tem pessoas, infelizmente, tem pessoas assim, que tem um familiar que está numa situação meio que desagradável. Aí ela liga para o pastor, liga para um parente, para um amigo, alguém que ela pensa que se tivesse ali, evitaria, ou a situação seria diferente. Irmãos, essa pessoa não é Deus. O que a pessoa pode fazer, talvez seja amenizar a situação, mas reverter, não. Então nós temos que aprender a depositar a nossa confiança em Deus. Claro, nós estamos falando aqui de Jesus homem. E ela falou: se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Como não? Se Ele já havia dito antes que aquela doença não era para a morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado através dela. Vamos entender aqui que o tempo urge. O que aconteceu? 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Não tem como. Você está com 30, 40 pessoas, todo mundo chorando, você vai ficar... Na verdade, todo mundo chorando. Ele começou a se angustiar, ficar meio que: nossa, o que está acontecendo aqui? E aí, diz no verso 34: e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35, o menor versículo da Bíblia. Jesus, quando ele viu, ele também chorou. Para vocês verem, observarem a natureza humana de Jesus aqui também, mostrando que ele tinha o quê? Emoção, sentimentos. Entende? 36.
Disseram, pois, os judeus: vede como o amara. Vejam, ele amava muito Lázaro. Vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Olha aqui, irmãos, a injustiça das pessoas. Ele não abriu os olhos do cego, não fez tantos sinais. Se ele viesse, ele evitaria que esse morresse. Queridos, todos nós um dia iremos partir. Entenda isso. Todos nós. E você já se perguntou por que que Deus cura? Por que que Deus sara? Porque você já conhece a história? O Lázaro ressuscitou? Aí ele não morreu nunca mais. Ele ficou vivo para sempre. Oh, irmãos, um dia nós partiremos. Deus nos cura, para que através da cura o nome dele venha a ser glorificado e outras vidas sejam alcançadas. Por isso que Deus faz. Porque tem pessoas que, se não virem os sinais, jamais se curvarão para o Senhor. Infelizmente, tem pessoas que querem ver os sinais. Se não tiver poder, transformação, a pessoa continua ali com o coração fechado, ranzinzo, e não quer mudar. Quando ela vê Deus operando na vida de outrem, eles começam: não, agora eu creio, agora eu também vou me curvar ao Senhor. Vamos adiantar que o tempo urge. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: o quê? Tirai. Eu pergunto a vocês, será que Deus não podia fazer isso, irmãos? Se ele fizesse uma oração, a pedra não poderia, pela oração do Senhor, ser removida? Ele tinha poder para isso. E por que ele falou isso, tirai a pedra? Porque aquilo que compete a você, a nós que somos homens, quem tem que fazer somos nós. O natural, quem faz, somos nós. Deus vai fazer aquilo que é o quê? Sobrenatural, que compete a Ele. Exemplo. Imagine você que está um tempão: Deus, eu quero a minha casa. Eu quero a minha casa. Está orando. Você está só orando. Mas o que você precisa fazer é uma oração. Você precisa fazer uma oração. Entende o que falo, sim ou não? Não é só orar. Tem que fazer uma oração. Porque tem pessoas que estão só orando, precisa de oração. Precisa fazer a oração. Não é só orar. Mas tem que ter também ação. Deus, me dá. O que eu tenho feito para aquilo que eu estou colocando diante de Deus venha se materializar na minha vida? O que eu tenho feito? Um dia Deus vai me dar. Mas o que eu tenho feito para contribuir com o Senhor para que aquilo venha acontecer? Porque aqui Ele mandou alguém contribuir. Tirai a pedra. Eu estou falando da pedra literalmente falando, e também da pedra que é uma outra pedra, que para Deus operar em nossas vidas, temos que tirar essa pedra de nós também. Que pedra que eu falo, irmãos? Que tiver em nosso coração. Tem gente que anda cheio de mágoa, cheio de ódio, de rancor, de ressentimento. Como é que Deus vai
operar na vida da pessoa que vive só cheia de ressentimentos, cheia de mágoas, cheia de ódio, e ainda expressa isso como se fosse algo normal. Não, ela está impossibilitando Deus de agir na vida dela. Ela está impossibilitando Deus de agir na vida dela. Então, seguindo, Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4. Lá atrás ela estava crendo, agora não está mais. Eu sei que o Senhor pode mudar. E aí temos que ter muito cuidado com as nossas orações. Ou eu creio, ou eu não creio. Pode cheirar mal, o negócio pode estar difícil, mas quando é tarde para Deus agir? Quando é tarde para Deus operar em nossas vidas? E aí, continuando, disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, o Senhor Jesus fez com que ela lembrasse o quê? Daquilo que ele havia pregado para ela lá atrás. Será que Deus não está sempre nos dando, ou trazendo à nossa memória, algo que Ele pregou, que Ele falou conosco lá atrás? Sempre que estamos prestes a tomar algum tipo de decisão, agir, às vezes de maneira precipitada, será que o Senhor Deus não nos dá um sinal de que não devemos seguir daquele modo? Deus sempre fala, irmãos. Eu que tenho que estar atento à voz de Deus. Verso de número 41, ok? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por mim haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então ele está mostrando também aqui, o Senhor Jesus Cristo, que se eles quiserem mudança na vida deles, eles também precisam o quê? Orar, precisam crer, precisam invocar o poder de Deus para a vida deles. Já vou terminar. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto que Jesus fizera o que, irmãos? Aí eu volto a perguntar: o nome do Senhor foi glorificado na morte e na ressurreição do Lázaro? Na ressurreição. Aí, além dele ressuscitar, muitas pessoas naquele momento, o que, irmãos? Entregaram as suas vidas para o Senhor. Então, quando é tarde para Deus operar? Queridos, ainda dá tempo de Deus fazer grandes milagres na sua vida, mesmo diante da situação complicadíssima que nós estamos vivendo. Creia no milagre, creia na mudança, creia que Deus pode restaurar, creia que Deus pode transformar todo e qualquer tipo de maldição em uma grande bênção, para que o nome dele venha a ser exaltado, glorificado através da sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Fazer aqui uma oração pelos amigos de casa. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos, invocamos o teu nome, o teu poder, e nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, manifesta-te com o teu poder sobre as pessoas que nos acompanham
neste dado momento, meu Deus, nós repreendemos todo o mal que estiver tentando colocar esta pessoa para baixo, impedi-la, meu Pai, de vencer na vida. Em nome de Jesus, todo o mal eu repreendo e determino a vitória em nome de Jesus, para a glória de Deus. E amém. Graças ao nosso bom Deus.